A verdade finalmente foi revelada. É isso aí. E aí? Foi bom negócio para o Vasco? Vamos analisar essa notícia, essa situação. Antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like e pedir para que você se inscreva no nosso canal. Aproveita e ativa o sininho de notificações, a opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos por aqui, o próprio YouTube te avisa. Vamos direto a essa história aí, sem perder tempo, sem ficar muito grande o vídeo, rapidinho, só dando para você aí o boa tarde. Seja bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, me apresentando, eu sou André Luiz, para quem não conhece, né? Tá entrando no ar o programa Almoço do Gigante. Galera, é o seguinte, quando saiu a notícia que o Vasco estava vendendo o atacante Figueiredo para o Alverca de Portugal, clube que o Vinícius Júnior é um dos donos, né? Comprou lá a participação no Alverca de Portugal. Eu coloquei aqui a notícia que eu achei que o Vasco vendeu barato o jogador por 750 mil euros. E aí muita gente colocou que, poxa, foi 750 mil euros, mas foi o seguinte, foi apenas por 50% do jogador. Não foi por mais de 50%. O Vasco ficou com 50% do passe. Então é 1.500 euros, 1,5 milhão de euros seria o jogador inteiro. Foi 750 mil, só 50%. Bem, não foi. Eu não tinha essa informação. Na época eu fiquei assim, ainda falei nos comentários, falei, olha, não é a informação que eu tenho, mas ok, vamos ver. Bem, ontem saiu a divulgação do negócio, de como foi feito o negócio. Ó, o Alverca comprou o Figueiredo do Vasco e levou todo o percentual que o Vasco tinha, deixando o Vasco com apenas 10%. O Alverca comprou o Figueiredo por 60%. Porque o Figueiredo, o passe do Figueiredo era 70% do Vasco, 30% do Boa Vista, aqui da região dos Lagos do Rio de Janeiro, que é o clube formador dele, e manteve 30% do Figueiredo. O Vasco traz o Figueiredo para a base, mas ele era da base do Boa Vista. E o Boa Vista, na época, manteve 30%. E o Vasco nunca comprou esses 30% do jogador. Nunca apostou, Vasco, mas aí as gestões passadas, gestões anteriores, enfim, ok. O Boa Vista não quis vender, ficou com 30%. E o Vasco ficou com 70%. Então o Vasco vende dos seus 70%, o Vasco vende 60% para o Alverca, por 750 mil euros. 4 milhões e poucos de reais. É isso. Hoje o Figueiredo está com 60% do Alverca, 10% do Vasco e 30% do Boa Vista. Tem nada de foi por 50%, foi 60% do passe só. O Alverca pagou 60% e levou. O Vasco vendeu a sua participação no jogador por 750 mil euros. Eu acho um valor pequeno. Ah, mas o Figueiredo, tem gente que fala assim, já teve chance no profissional e não aprovou. Peraí, vamos por partes, né? O Figueiredo, quando ele subiu, que ele começou a jogar no profissional do Vasco, foi daquele time horroroso do Vasco da segunda divisão. Lembra? Com o Nenê, então, aquele time que não conseguiu subir, e aí depois ficou para o outro ano, 2022. E aí quando o Vasco foi para 2023, que o Vasco subiu em 22, que vai jogar a primeira divisão em 2023, com a 7 partes, não é isso? É 23 ou é 24? Eu não estou ficando velho. Já não estou me lembrando, mas é 23 sim, né? Em 23 que o Vasco vem com o início das 7 partes, e o Vasco sobe, e o Vasco vai disputar a primeira divisão com o Barbieri, né? A história do Barbieri. O Barbieri pega na pré-temporada o Figueiredo, não sei se vocês lembram dessa história, tem que ser justo. Eu não estou aqui perseguindo ninguém, tentando procurar pelo em ovo, quero só apenas ser justo. O Vasco pegou o Figueiredo e botou o Figueiredo para treinar de volante. Barbieri pegou o Figueiredo e botou ele para treinar de volante. Era isso. O Vasco botou o Figueiredo para treinar de volante. Depois o Figueiredo foi treinar de lateral direito. Depois ele treinou de lateral esquerdo. Depois ele treinou de 10. E nunca jogou na posição dele, que ele foi uma revelação na Copinha. Como artilheiro da Copinha, como centroavante. Ele era o 9. No máximo podia jogar de ponta ali, se adaptar como ponta, como o Ryan está fazendo. O Ryan era um 9 e está se adaptando para jogar pela direita com o Diniz. E tem o Verratti aí. Ora, mas o Figueiredo não teve uma oportunidade na sua posição. É um jogador de base, quando ele sobe, ele oscila. Bons momentos, maus momentos. Você tem que ter um pouco de paciência com o cara. Hoje, o Figueiredo fez 28 jogos no América Mineiro. Os 28 jogos como titular. 5 gols e 4 assistências. E não é o 9, joga pela ponta esquerda, ali aberto pela esquerda, com o pé invertido. Aí eu pergunto para vocês, o Figueiredo ele é baranga, ele não tem chance no Vasco, ele não tem vaga, graças a Deus que foi vendido, ele não tem vaga no Vasco. Figueiredo não tem vaga no Vasco.
Mas você ficaria no seu time, se você fosse futebol manager, se você fosse o gestor do Vasco, você ficaria com o Figueiredo ou com o Jean Davi? Quem você acha que joga mais? Figueiredo ou Jean Davi? Eu aponto para o Figueiredo. Eu não preciso comprar o Jean Davi se eu tenho o Figueiredo. Não acho nem igual, acho o Figueiredo melhor do que o Jean Davi. Você ficaria com o Figueiredo ou você traria Emerson Rivaldo Rodrigues, como trouxeram? Eu ficaria com o Figueiredo. Você ficaria com o Figueiredo ou traria Lloyd Augusto? Eu ficaria com o Figueiredo. Figueiredo não tem vaga no elenco do Vasco? Opa, ia ajudar muito mais do que Lloyd Augusto, do que Jean Davi. Emerson Rodrigues já foi, deixa pra lá. Do que Maximes Domingues, que jogou lá na ponta direita e nunca se acertou, do que o próprio Garré. O Garré ainda vai deixar interrogação aí, porque parece que está... a gente vai falar isso daqui a pouco. Tá se ajeitando. Vamos deixar o Garré de lado. Mas que Lloyd Augusto e Jean Davi, com certeza o Figueiredo jogaria mais. Seria mais para compor elenco, não é para ser titular absoluto no Vasco, não. É para compor elenco. Quando o Nuno Moreira cansasse, bota o Figueiredo. Eu acho que ia funcionar mais. Vender o jogador por 750 mil é aquela política da Sempre Vasco de se desfazer da base. Tem gente aplaudindo, achando que foi um excelente negócio. E o Vasco jogou, não oficialmente, né? O Vasco joga assim na mídia para poder criar narrativas, e foi por 50%, foi 60%, mas o Vasco não tinha os 100%, foi 60% de 70%. Eu só tinha 70% do cara e vendi 60%, tudo que eu tenho, fiquei com 10% só por 750 mil euros. Eu me desfiz do jogador. Essa que é a verdade. O Vasco se desfez do jogador. Parabéns aos envolvidos. Agora, o Vasco só tem mais 10% do jogador, não tem mais nada. O jogador é do Alverca. Quando vender 80%, 90%, aí vai dividir entre Boa Vista e Vasco uma participaçãozinha aí. É isso. Essa que é a grande verdade. Para mim, o Vasco se desfez. A outra notícia é a história do Garré. O Garré está fazendo um recondicionamento físico. Agora, faltando 4 meses para acabar a temporada, entenderam que o Garré tem que fazer um recondicionamento físico para poder voltar a jogar. Que ele não consegue, não tem intensidade, porque tem problema no recondicionamento físico. Mas só resolveram isso agora. O Vasco já parou 40 dias para o Mundial de Clubes, o Garré estava lá e não fizeram o recondicionamento físico do cara. Agora ele está afastado para recondicionamento físico. Essas histórias que acontecem no Vasco que não dá para aguentar. Saiu essa notícia, que o Garré está fazendo, e eles falam como se fosse assim uma coisa maravilhosa. Olha, o Garré está fazendo um recondicionamento físico, ele vai voltar jogando nada, ele não joga nada, o Moura pereba também. Pode ser que apareça aí, que consiga ainda dar uma continuidade, mas para mim ele já subiu no telhado, já perdeu espaço. A contratação do Matheus França exatamente para ocupar esse espaço aí. Sai Coutinho, entra Matheus França, que era sai Coutinho, entra Garré. O Garré não deu. O Garré fez água, não conseguiu, abriu o bico. 40 dias para se preparar, amigo. Agora que vai fazer recondicionamento físico, faltando aí 3 a 4 meses para acabar o campeonato. Pô, não, agora é muito tarde, Garré, já era, entendeu? É isso. Galera, fica com Deus, um grande abraço. Mais tarde tem programa aqui no canal, o Resumo Gigante, trazendo as notícias do Vasco ao longo do dia. Mas anota aí, essa é a minha opinião. Deixa a sua opinião aí, qual é a opinião do Figueiredo. Eu acho que foi mau negócio. Não foi por 50%. Não, o Vasco manteve 50%, o Vasco nunca teve 100% do cara. O Vasco tinha só 70% do cara. E desse 70%, o Vasco vendeu 60% por apenas 750 mil euros. É muito barato, né? Vende mal, e aí você não tem... Essas coisas que eu queria entender. Aí você não fica com o Figueiredo no Vasco, empresta ele para o Amazonas, empresta ele para o Curitiba, empresta ele para o América Mineiro. Figueiredo é pessoa não grata no Vasco, não pode jogar no Vasco, mas aí eu contrato o Jean Davi, eu contrato o Lloyd. Onde é que está a lógica do departamento de futebol do Vasco? Onde é que estão os caras que entendem de futebol? O Figueiredo não serve? Eu concordo que o Figueiredo é um jogador mais ou menos. Acho barato, 650 mil, mas não acho que é um jogador para o Vasco. Não acho, sinceramente não acho que o Figueiredo é um jogador que ia ser um jogador para o Vasco. Agora, diante do quadro de contratar Lloyd Augusto e Jean Davi, eu sinceramente não gasto dinheiro com Lloyd Augusto e Jean Davi e confio com o Figueiredo, que era da base, salário pequeno, ganhava 70 mil, 80 mil no Vasco. Aí eu trago o Jean Davi ganhando 150 mil, eu trago o Lloyd Augusto ganhando 700 mil reais, ainda pagou 9 milhões no Lloyd Augusto. Vasco pagou 9 milhões no Lloyd Augusto. 1,5 milhão de euros, 9 milhões. Aí faz a conta aí, ô torcedor. Foi um bom negócio vender o bonitão aí do Figueiredo por 750 mil? Você comprou o Lloyd Augusto por 1,5 milhão. E vendeu o Figueiredo por 750 mil. O Figueiredo
ele não é melhor do que o Lloyd Augusto. A diferença entre o Figueiredo e o Lloyd Augusto é que um é jogador de futebol, o outro não é jogador de futebol. Essa que é a diferença. Você contratou um cara qualquer, um folclórico, um cara que é só palhaçada, é só gracinha, por 1,5 milhão e vende o Figueiredo por 750 mil. Aí por aí não entende por que o Vasco está sem dinheiro, porque o Vasco está nessa draga, porque o Vasco não tem condição, porque contrata mal e vende pior ainda. E aí, meu amigo? Qualquer negócio quebra. Se você tem um botequim, você compra a cerveja que você compra no teu fornecedor, você compra por R$3 e vende ela por R$1,50, pô, tu vai tomar prejuízo toda hora. Vai chegar no final do mês, não bateu, você não teve lucro. Você tem que comprar por 3 e vender acima de R$3 para ter lucro. Você Vasco compra um negócio por 3 e vende por R$1,50. Esse é o Vasco, pô. Esse é o Vasco. Então, tem que ter esse tipo de cuidado, cara. O Vasco tem que ter mais cuidado com as coisas do Vasco. Eu acho que a Sempre Vasco, ela tá esse ano, né? Ano passado também, mas esse ano principalmente, se desfazendo da base por qualquer trocado, cara. Eu acho que isso tá muito errado. Não adianta você vender barato e comprar essas barangas tudo caro. Valeu? Grande abraço, fiquem com Deus. Até o vídeo de logo mais. Fui. Tchau.